Boa noite, meu nome é Pedro e hoje eu vou passar para vocês a aula de Química, especificamente sobre interações intermoleculares e propriedades da substância. Para iniciar, eu coloquei essa imagem do hidrogênio e esse texto só para poder rebuscar alguns conceitos sobre o que é uma ligação química, né? É uma força de natureza eletromagnética e a gente vai ver que as interações interatômicas também estão relacionadas com essas forças. E ela está muito relacionada com a variação do campo magnético, que vai fazer as cargas se moverem dentro das ligações. Aí eu coloquei essa outra imagem que representa o gráfico de energia potencial, de entalpia, na ligação química, porque o movimento molecular entre as moléculas é muito parecido. Se você juntar duas moléculas, vai chegar a um ponto que a energia vai ficar estável. Se você juntar demais, vai começar a ficar instável, vai se separar. Aí, rebuscando alguns outros conceitos, o conceito de reação química é que envolve a criação ou a destruição de ligações químicas. Na interação química, isso não acontece. O que acontece é estudamos os efeitos do movimento dos elétrons dentro das ligações químicas, o que acontece ali ao redor. O movimento das cargas e para as interações intermoleculares, para a gente poder olhar um pouco mais de onde que surgiu essa ideia, a gente tem que analisar que foram evoluções dos estudos na termodinâmica, que é bom vocês darem uma olhada na videoaula, entender o que é a propriedade de líquidos, sólidos e gases. E aí a gente consegue entender que, na verdade, as forças moleculares não podem ser medidas num escopo, num sistema isolado. Você tem que pegar o sistema todo químico para poder analisar quais são as interações. Aí, com isso, a gente pode falar também que, além de ser uma questão de você analisar todo o sistema químico, também se torna uma questão de interpretar tridimensionalmente a composição das moléculas, porque você tem, na imagem em seguida, por exemplo, ali, a gente tem a estrutura bidimensional, que é essas estruturas de palito, que elas representam uma maneira mais simples de se descrever com a molécula, como que a gente escreve ela, mas logo abaixo a gente tem a estrutura dela real, a tridimensional, real, que é como ela gira, como ela se comporta, e cada uma delas, como vocês podem ver, tem um tipo de interação por um motivo, de dispersão, de polo e ligação de hidrogênio. A gente vai ver isso mais à frente. E aí eu coloquei para vocês um exemplo aí das hélices de DNA para esboçar um pouco como que uma interação atômica, né, no caso ali, a ligação de hidrogênio especificamente, pode acarretar em níveis de construções de proteínas, moléculas que podem ser muito complexas como os níveis do DNA próprio, essa estrutura tridimensional. Agora, as interações intermoleculares, elas têm uma natureza bem mais fraca do que as ligações, se você for olhar em certas escalas. Porque não se trata de ligação. Um elétron está relacionado com o núcleo de outro átomo, e o núcleo de outro átomo está relacionado com o elétron daquele outro átomo, que tem aquele outro núcleo. Na verdade, é o todo, interações só dos elétrons passando nas regiões. E aí, para comparar, eu coloquei aí essa ligação covalente de HCl e o que acontece ali na atração intermolecular. É uma força fraca entre as duas moléculas. E aí tem uma tabela que esboça isso, essas relações de energia em questões de ligações e interações. Mas de onde que veio essa questão da interação, né? De onde que surgiu? Isso foi descoberto pelo Johannes Diederik van der Waals, que ele formulou equações para tentar deduzir como é que seria a matéria no zero Kelvin, no zero absoluto, uma temperatura onde nada se move. E qual foi a questão para a dedução dessa teoria? Que como havia tentativas de atingir o zero absoluto e não teria como atingir, a dedução mais lógica é que a força entre as moléculas em si não conseguia fazer uma ficar independentemente parada. Se uma parava, a outra chocava com a vizinha, com a molécula vizinha e recomeçava os movimentos, né?
E é isso que diz, que concluiu que o tamanho da molécula e a força que atua entre elas vão afetar o comportamento delas. A gente também pode analisar que como mesmo essas moléculas mais simples de gases, de líquidos, têm as forças de Van der Waals nela, e é por isso que um gás nunca se expande instantaneamente, digamos assim. Ele vai demorando porque as moléculas vão se interagindo, vão tendo diferenciais elétricos ali, potenciais, que vão fazendo que o gás se expanda de certa forma, dependendo da natureza do gás, da mesma forma os líquidos. E aí ele deduziu o que começaram a se deduzir o que eram os dipolos induzidos, que era uma maneira de esboçar a ideia do que era uma molécula que chega do lado da outra carregada e arrasta os polos e acaba criando dois polos em moléculas que não eram carregadas. E o que aconteceu? Foi descoberto que essas moléculas eram causadas, esse efeito era causado nas moléculas por causa dos choques, e eles tinham existência curta, eram coisas momentâneas. Isso foi descoberto pelo Fritz London, que era um físico germano-americano, e ele começou a deduzir essas interações de dipolo. E aí, para explicar melhor nesse slide, a gente tem essa ideia esboçada, uma molécula que é carregada, ela vai ser colocada do lado de outra molécula, e essa molécula carregada vai induzir as cargas da molécula que estava, digamos assim, no estado de natureza dela, e isso vai afetar a própria molécula e vai puxar elétrons dela e vai criar um polo negativo e outro polo positivo. Essa é a ideia do dipolo. E com isso, as forças de dispersão de London foram teorizadas e começaram a ser testadas, e viu que existiam interações em moléculas que tinham polos e que não tinham polos, as denominadas moléculas apolares. O dipolo induzido, ele só aconteceria com moléculas apolares. O que acontece? Como é uma indução do dipolo, você não pode ter polos previamente, porque esses dipolos só vão ser construídos assim que a molécula for induzida. Como esboçado na imagem ali, nós temos duas moléculas apolares, porque elas não têm polos definidos, ela é simétrica, e por causa da repulsão elétrica teve uma deformação momentânea e se induziu dipolos, formou um polo negativo e positivo. Essa é a ideia. E aí a gente começa a estudar o que são os efeitos da polarizabilidade da matéria. O que acontece? Os átomos que tiverem uma grande densidade de elétrons, uma nuvem maior, eles vão ser mais polarizáveis. Por quê? Vai ser mais fácil de você deformar essa nuvem e criar um polo. E se há um polo, então quer dizer que tem um polo aqui e outro aqui, um positivo e um negativo, ou negativo e positivo. E esses dipolos induzidos são mais fortes nesses átomos mais volumosos, que têm uma nuvem maior. Porque se a nuvem for menor, em átomos, digamos, mais eletronegativos, não vai ser tão fácil você deformar ele, porque é como se a esfera de nuvem eletrônica fosse mais rígida. E acontece que isso vai estar diretamente ligado com a intensidade do campo elétrico e, como eu já disse, a suscetibilidade da nuvem eletrônica a uma deformação. E aí, por exemplo, quando eu estava falando de simetria, eu coloquei nessa tabela aí duas substâncias que são o mesmo composto, só que elas variam na posição do átomo volumoso, que na questão é o cloro. Na molécula de cima, tem dois cloros na parte de cima, e na molécula de baixo tem um cloro aqui e um aqui. Se você for analisar, a polaridade da molécula de cima é 1,85, ou seja, ela é polar. A polaridade da molécula de baixo, quando os cloros estão de lados opostos, é zero. Ela não é polar. O que explica isso? Você pode analisar que quando os cloros estão perto, aqui forma um polo eletrônico negativo, logo embaixo vai ter um polo positivo. Se a molécula está simétrica, então quer dizer que vai ter negativo aqui, positivo aqui, então meio que tudo se anula e ela se torna uma molécula apolar. Com isso, a gente pode começar a trabalhar essas interações chamando-elas de
interações de dipolo instantâneo e dipolo induzido, que são os dipolos que acontecem instantaneamente e de maneira induzida nessas moléculas que são apolares, só quando elas se chocam uma com a outra e o dipolo já desaparece, é instantâneo, mas é um momento. E o que nós podemos mais abordar sobre essas interações do dipolo instantâneo e dipolo induzido? A gente pode ver que as cadeias que são mais longas, elas vão ter um momento de dipolo instantâneo e dipolo induzido muito maior. Porque se você pensar que é um efeito dominó, você tem uma cadeia desse tamanho, você perturba aqui na frente, a carga elétrica vai ir mexendo durante a cadeia inteira. Isso esboça o porquê da cadeia maior ter uma interação maior, porque a perturbação nela vai ser maior do movimento do elétron. E aí, por exemplo, eu coloquei algumas moléculas aí, alguns espécimes de moléculas apolares para a gente analisar um pouco a questão dos pontos de fusão e pontos de ebulição. Como que o tamanho da molécula, é sempre bom vocês olharem na tabela periódica o tamanho relativo, para vocês verem como que a polaridade também pode se relacionar com as temperaturas de fusão, temperatura de ebulição, que pode ser mais abordado na termodinâmica. Só para dar uma olhada mesmo, e aqui as propriedades físicas das cadeias carbônicas que eu queria esboçar para vocês aqui. A gente tem, por exemplo, ali o pentano, que é uma cadeia linear, e a gente já tem o isopentano, que tem uma insaturação aqui de carbono. Ele tem um carbono saindo, digamos, para fora da cadeia principal, e isso como isso afeta? Como eu disse, como as cadeias são mais longas, a perturbação consegue ser maior, então a interação é mais forte. Como a cadeia não é tão longa, vai ter um efeito menor que também está relacionado com um termo que a gente chama de empacotamento de moléculas. E o que? Por essa interação ser mais forte, por exemplo, a temperatura de ebulição vai ser mais alta, digamos, do pentano, porque como a interação é mais forte, você precisa dar mais energia para poder separar as moléculas e fundir, ebulir elas. E aí a gente tem, por exemplo, ali, o neopentano, que é uma molécula simétrica, como a gente pode ver, e a temperatura de ebulição é super baixa, porque por ela ser simétrica, esses dipolos não acontecem muito. Então é muito fácil. E aqui a gente já começa a trabalhar com outro tipo de interação, que é a interação de dipolo permanente. Dipolo permanente, que é o quê? Quando duas moléculas que são polares, por terem polos positivos e negativos, elas interagem. Elas interagem umas com as outras e começam a cada polo definido por uma carga se guiar em relação a outro polo. E aí a gente tem outras imagens que esboçam bastante essa interação, por exemplo, o CH3OH, que vai interagir com o CH3Cl3 pelas áreas de densidade de elétrons. É uma interação mais forte e ela pode induzir até moléculas apolares, como é no caso da imagem aí. Aí outra imagem que esboça bem o texto para deixar bem claro como é que funciona. Acontece nas ligações de hidrogênio. É um tipo especial porque ela acontece que o hidrogênio, por ter uma baixa eletronegatividade, o próprio átomo de hidrogênio começa a ser mais maleável porque o próprio elétron dele não pertence ao núcleo dele totalmente. Ou seja, quando ele estiver perto de átomos que são muito eletronegativos, por exemplo, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, ele vai conseguir trafegar seus elétrons de maneira a ser compartilhada. Mas não é um compartilhamento, é uma interação. E essa interação leva o nome de ligação de hidrogênio. E acontece, como esboçado na imagem aí, o que eu expliquei, é assim que ela funciona para esses exemplos desses átomos que já têm os pares de elétrons livres. E a gente pode pegar essa ligação de hidrogênio e esboçar como é que ela acontece na água também
e como é que isso revela um pouco do que é a estrutura da própria água, né? Olha como é que é tão organizada a questão da ligação de hidrogênio que consegue formar flocos de gelo, flocos de neve, né, como é esboçado. Mas em questão agora, só trouxe novamente a comparação de temperaturas de ebulição das substâncias para a gente comparar um pouco essa questão da ligação de hidrogênio. Reparando que o etanol, por ser um álcool, ele tem a ligação de hidrogênio. E essa ligação vai colocar a temperatura de ebulição do álcool numa temperatura muito maior do que o éter de metílico ou propano. Por quê? Como ele está interagindo mais, é mais difícil você dispersar as moléculas, vai precisar de mais energia. E além disso, outra imagem que esboça aí bem onde que estão as interações de hidrogênio, né, nas bases nitrogenadas do DNA, é onde sempre tem o NH. E aí, explicando um pouco sobre as propriedades, como que essa interação vai estar relacionada com coisas mais específicas da propriedade da matéria, que é, por exemplo, a solubilidade. A gente tem, por exemplo, nessa imagem, a presença de um sal, digamos, e as moléculas de água. Vamos supor que é o NaCl. A própria molécula de água é uma molécula que tem seus polos definidos. Seus polos positivos estão na área do hidrogênio e seus polos negativos estão na área do oxigênio. Como é que acontece a solvatação? Simplesmente as moléculas de água chegam e capturam com os polos delas as partes negativas e positivas do sal, no caso ali, o NaCl, que a gente está usando como exemplo. E é assim que funciona. Os hidrogênios vão solvatar a parte negativa, dissociar a viscosidade que está em relação com essas interações. E o que acontece com a questão da viscosidade? Quanto mais interativas estiverem as moléculas umas com as outras, mais difícil vai ser para o próprio líquido soltar de si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Escorrer. Que essa é a capacidade, né? É a propriedade da viscosidade. Por exemplo, em imagens aqui, ela vai depender dessas forças atrativas e ela vai depender da maneira com que as moléculas ficam emaranhadas. Aí eu tenho, por exemplo, essa tabela que esboça alguns valores de viscosidade, que nem eu disse, que tem a relação da interação do tamanho linear da viscosidade, pode estar relacionado também com as interações e a questão da tensão superficial. A tensão superficial é uma propriedade, por exemplo, da água, de líquidos, de fluidos, que é o que? Em superfícies que ela interage mais. Ela vai ficar, por exemplo, que nem nesse tecido, ela vai conseguir se espalhar em superfícies que a água não interage tanto, vamos supor uma gota caindo em alguma superfície que ela não interage, ela vai pegar um formato mais estável, um formato que ela vai priorizar as ligações as interações entre elas do que com o exterior, no caso ali uma superfície de plástico. E aí a gente tem esse slide da tensão superficial que explica o aparecimento de bolhas dentro da água, o que significa isso. E aqui a gente tem um exemplo do que é a tensão superficial quando a gente vê essa mosca em cima da água e ela tensionando a água, mas sem afundar nela, porque as próprias patas da mosca não conseguem interagir suficientemente bem com a água e por isso a água não sobe na pata da mosca. Ela prefere, digamos, interagir com as moléculas ao redor dela mesma. E aí tem algumas curiosidades, como por exemplo, como a lagartixa consegue andar pela parede. É simples, você consegue explicar pelas forças de London que ela consegue. Ela coloca a pata dela e as propriedades da substância na própria pata da lagartixa, ela consegue interagir com a parede e distorcer com essas forças e consegue grudar, formando um polo na parede e um polo na pata dela. Interessante. E essas interações, como eu já disse, vão alterar as questões do estado físico da matéria, que eu vou explicar para vocês um pouco sobre o efeito hidrofóbico, que é um caso específico dos álcoois. A hidrofobia está relacionada com as moléculas apolares começam a ter uma agregação à água. O que acontece? Nós temos um álcool
que vai ter uma parte dele que é uma ligação de hidrogênio, mas a outra parte desse álcool é apolar, digamos. A molécula tem uma parte polar que faz ali a ligação de hidrogênio, mas o restante da molécula continua sendo perturbada por dipolos induzidos, dipolos instantâneos, porque a outra parte da molécula é apolar. Então, o que acontece? A gente tem o efeito hidrofóbico, que é o quê? São moléculas que conseguem interagir com a água parcialmente. Uma parte dela consegue interagir e outra parte não consegue, que é a parte mais apolar. Então, elas vão ter uma relação mais forte com a interação da ligação de hidrogênio. Por isso que o álcool, dependendo do álcool que você joga na água, ele se dilui, mesmo pelo fato de ser uma substância orgânica e uma substância inorgânica. E essa é, por exemplo, uma exceção daquela regra semelhante dissolve semelhante. Isso mostra que o efeito hidrofóbico pode explicar que, se a interação da ligação de hidrogênio, digamos, de um álcool for mais forte do que as interações de dipolo de uma molécula orgânica, isso vai explicar o porquê de uma molécula orgânica conseguir se diluir na água. E aí a gente tem mais alguns conceitos, vai depender da organização das moléculas dentro da água, das etapas de solvatação que eu expliquei, e as substâncias apolares vão ter, como eu já expliquei, essa tendência de formar moléculas insolúveis. E aí, por exemplo, moléculas muito importantes no nosso dia a dia que são usadas são, por exemplo, o detergente, que um tipo de sabão, um detergente, isso varia na parte polar. E o que acontece? É justamente isso, você vai querer tirar a gordura. A gordura é um composto orgânico insolúvel. Você vai pegar uma molécula que vai interagir com a água e que vai ter outra parte da molécula que vai interagir com a gordura. Ou seja, você precisa de uma parte polar e uma parte apolar. Você vai conseguir com que a parte apolar da molécula que está interagindo com a gordura entre em contato com a água na interação e consiga diluir a própria gordura na água. Isso é o efeito do sabão, explicado de maneira simples, né? E aqui, por exemplo, a gente já tem a imagem de um detergente que o que diferencia ele é, ao invés do uso do sódio ali no carbono, a gente está usando o sódio junto com o enxofre. Digamos que é uma diferença básica entre os materiais, e aqui é um exemplo de como funciona a micela, do que é você olhando, digamos, por cima da água, o que é a interação ali. É o que? Os polos definidos estão para fora, interagindo com a água, e as moléculas apolares, a parte apolar da molécula, está interagindo com as moléculas da gordura. Então você consegue desfazer a gordura. E aí uma última imagem só para esboçar essa questão do efeito hidrofóbico, como que acontece essa captura. Tá certo? Boa noite, gente. Muito